Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Professor André, eu sou professor de língua portuguesa e venho falar de um assunto muito importante para vocês que vão estar aí prestando os vestibulares de uma maneira geral, tá? Que é o assunto língua e linguagem. Antes de tudo, deem like no vídeo, compartilhem o nosso projeto, é muito importante que outras pessoas conheçam o nosso projeto, tá? E sigam os nossos canais. E aí, você já ouviu falar sobre a discussão entre língua e linguagem? O que vem a ser isso? Já parou para pensar a diferença? Já parou para pensar também numa coisa importante? Muitas das vezes a gente vai fazer um concurso, não é isso? E a gente acha que quando o assunto é língua portuguesa, que a gente só deve estudar gramática. Será, gente? Muito pelo contrário. A gente vê hoje em dia muito mais questões sobre língua, linguagem, literatura nas provas do Enem, da UERJ e outros vestibulares do que propriamente somente gramática. Não que a gramática não seja importante, mas muitas das vezes essas provas elas cobram questões falando sobre língua, linguagem, falando sobre tipos de linguagem, tá? Então nós vamos caracterizar algumas coisas aqui que nos são muito importantes, tá? Primeiramente, o que vem a ser linguagem, tá? Vou abrir aqui na tela, tá? Um slide para mostrar para vocês, né? E para explicar para vocês o que vem a ser linguagem. Linguagem é a capacidade do ser humano de expressar as suas ideias. Nós, seres humanos, somos seres comunicativos, né? Nós somos um processo de evolução, né, biológica, segundo ali o darwinismo, né, biológico do século XIX. Nós somos, né, um produto da evolução. E o que nos marca de diferença para com outros animais? Né? Nós produzimos linguagem qualitativa e quantitativamente diferente dos outros animais. Não estou dizendo aqui que os animais não produzem linguagem. Eles produzem sim. Há estudos da biologia e da antropologia, por exemplo, que mostram que os golfinhos eles produzem linguagem e linguagens em comunidades, tá? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês, né? Pesquisem isso aí que é um tema muito interessante, né? Um golfinho, por exemplo, né? Quando ele vive num grupo, eles vivem em grupo normalmente de 40 e 50 animais, né? Ele vive ali naquele grupo durante 20 anos, né? E aprende uma linguagem que é a linguagem daquele grupo. E ele tem códigos linguísticos próprios, né? Se ele se perde e ele acha outro grupo, e o golfinho é que nem a gente, né? Que nem nós seres humanos. Eles são seres gregários que se juntam, que andam em comunidades. Se ele descobrir um novo grupo e esse grupo o aceitar, né, e tudo mais, ele vai aprender essa nova linguagem. E anos depois, se ele encontrar de novo o seu grupo original, esse grupo original ele vai voltar dentro desse grupo original, dentro dessa comunidade original deles, a voltarem a falar a língua dele, né, original, tá? É que nem a gente. A gente não aprende outras línguas, a gente não aprende inglês, a gente não aprende francês, né? Então, os golfinhos também têm essa capacidade. Só que nós, seres humanos, nós nos comunicamos de diversas formas diferentes. E a língua e a linguagem, especificamente, elas têm a ver com um contexto sócio-histórico e cultural. Ok? Bom, há três diferentes tipos de linguagem, certo? A linguagem verbal e a linguagem de palavras, correto? Essa linguagem que eu estou falando aqui com vocês. Ó. Eu estou verbalizando um conhecimento, então a gente tem um emissor, que sou eu, e um receptor, que é vocês, correto? Vocês é que estão recebendo a minha mensagem.
Na comunicação, a gente pode ter uma troca, né? Se fôssemos aqui uma live, né, não uma aula gravada, vocês teriam um chat, né? Em alguns aplicativos vocês conseguem, né, falar também nos aplicativos, né? Isso nas nossas aulas lives, né, que o curso oferece. Por isso que é importante compartilhar, curtir, divulgar, tá? A gente vai poder se comunicar, a gente vai poder trocar, né? Uma troca entre emissor, receptor, emissor. Beleza? Bom, e a linguagem ela pode ser também de caráter não verbal. Ou seja, não usar palavras. Como assim, professor André? Né? Como a gente tem aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. A gente tem aqui, nessa imagem que eu trouxe aqui para vocês, a gente tem aqui um casal dançando. A dança é um estilo de linguagem corporal e ela não é necessariamente verbal. Você pode ter uma música, né, que produza um sentido, aí sim, você tem uma produção verbal através da música, de palavras, né? Quando você tem alguns espetáculos, né, que você ao assistir aos espetáculos, você tem um roteiro prévio que você, né, lê e você vai entendendo. Por exemplo, vocês vão assistir a um desfile de escola de samba, né? É um espetáculo que você tem ali a música, e você tem ali o visual, né? Você tem a parte visual, que é a escola passando, aquela coisa toda, e você tem a música também. E você pode também pegar o roteiro do desfile, ler, olhar para o carro, olhar para a ala e entender o roteiro. Então, você tem aí diversos tipos de linguagem, tá? Aqui nós temos, por exemplo, as placas, né? As placas de trânsito, que são linguagem verbal e não verbal ao mesmo tempo, né? Algumas só utilizam símbolos, como essa aqui, seta para frente, né? É perigo, alta tensão. Outras têm linguagem verbal, certo? E nós temos aqui, por exemplo, o exemplo do semáforo, né? O sinal de trânsito, certo? Quando você olha ali, ó, o vermelho, você já associa que é parar. O amarelo é o quê? Cuidado. E o verde é o quê? Siga, né? Então a linguagem, ela utiliza o que a gente vai falar mais à frente no curso, e vale a pena você conferir. Ela utiliza um recurso chamado sinestesia. Ela mexe com os nossos sentidos, né? Ou seja, a linguagem, né? Quais são os sentidos que a gente utiliza para forjar a linguagem, para fazer a linguagem, o seu ato, né? A gente utiliza da visão, a gente utiliza da audição, a gente utiliza da fala, né? Então, essa utilização de vários sentidos é uma figura de linguagem e uma figura da biologia também, chamada sinestesia. O ser humano, ele tende a ser sinestésico, ou seja, ele tende a utilizar seus vários sentidos para produzir comunicação, para produzir linguagem. Deu para entender? Então vamos lá, mais uma vez aqui, só para a gente fechar os tipos de linguagem, tá? Então, como nós vimos ali, a linguagem ela pode ser verbal, com a utilização de palavras ou não. Ela pode ser linguagem não verbal, não usar palavras, tá? Ela pode ser uma linguagem mista, tanto usando, né, a linguagem verbal como a linguagem não verbal, né? Então, por exemplo, se eu pego a mãozinha aqui e faço assim para vocês, ó. Mostro aqui o 2. O que eu estou dizendo com isso? Né? Eu estou dizendo que temos duas coisas. Né? Como eu posso fazer com a minha mão? Ó, o sinal de... Que sinal é esse, gente? Que sinal é esse aqui? É o sinal de ok. Qual é? Na linguagem popular. Né? Agora, olha como que a linguagem ela tem uma função cultural sócio-histórica. Se na Roma Antiga, né, no mundo antigo, na Roma, eu virar para você e fizer esse símbolo aqui, não vai ser legal. Não vai ser colé. Não vai ser like, que é o like que você deve dar aí no vídeo. Né? Não é o sinalzinho do like? Lá na Roma Antiga, esse sinal aqui, se eu fizesse isso para alguém na Roma Antiga, eu estou convocando, na verdade, alguém para um duelo de vida ou morte. Só sairá vivo, né? Eu ou a pessoa que eu convoquei para um duelo. Se o imperador romano virasse para você estivesse lá no Coliseu,
lembra do filme Gladiador? E ele fizesse isso para você, ele está mandando o seu séquito policial, né, a sua polícia, te matar. Então, olha como que os símbolos modificam-se, né? A linguagem modifica-se de acordo com o cenário sócio-histórico, cultural. Por isso que é importante, né? Nós percebemos que a linguagem, ela não são só palavras. As palavras também modificam os sentidos de geração para geração. Por isso que nós dizemos que as palavras são o quê? Polissêmicas. Correto? Bom, agora vamos ver aqui o que vem a ser língua. A palavra língua. Língua é um tipo de linguagem verbal. Tá? Para existir a linguagem verbal, é preciso existir um código, tá? Uma língua ou um código comum entre os falantes de uma mesma sociedade. Tá? Então, toda língua, gente, é um tipo de linguagem. Correto? Toda língua ela vai ser um tipo de linguagem. O que quer dizer isso, professor? A gente vai ter línguas diferentes, porque as línguas elas estão associadas a comunidades, agrupamentos humanos, elas estão associadas mais modernamente ao surgimento dos estados-nação. As línguas, como nós conhecemos, português, inglês, francês, italiano, russo, elas vão surgir no contexto da Idade Média, vão tomar forma através das literaturas, tá? E vão ganhar oficialidade quando os Estados-nações eles surgem a partir dos séculos 13 e 14. Os primeiros Estados-nações, né, a surgirem são Portugal e Espanha, os países ibéricos, nossos colonizadores. Depois vão surgir França, né, vão surgir Inglaterra. E uma das coisas mais importantes dentro de um Estado-nação é a língua que aquele povo fala. Por quê? Porque a gente compartilha de códigos, né? O que a língua portuguesa ela tem em comum, né? No Brasil, em Portugal, nos países africanos que falam língua portuguesa, o que ela tem em comum, né? Ela tem um código. Por mais que a gente fale diferente, né? Porque aí são as variações da língua, assunto para outra aula, vou deixar essa curiosidade aí para vocês, tá? Por mais que falemos, né, de forma diferente, nós, através da escrita, conseguimos ler um texto de Portugal, conseguimos ler um texto de Angola, conseguimos ler um texto de qualquer comunidade de língua portuguesa do mundo. Então a língua, né, ela está ligada a um projeto de comunitário social. Né? Então, por exemplo, a língua dos Estados Unidos é o inglês, porque os Estados Unidos foram colonizados pela Inglaterra. Né? A língua da França é o francês. Né? E cada língua ela tem os seus códigos culturais próprios. Né? Vou dar um exemplo aqui para vocês, para deixarem vocês mais curiosos para a nossa próxima aula, nosso próximo encontro. Né? Como assim, professor? Cada língua é diferente. A maneira de você sentir saudade em português é única. Como assim, professor? Única. O português é a única língua universal a ter a palavra saudade enquanto substantivo. Então, a forma da gente sentir saudade é uma forma substanciada, diferente de qualquer outra linguagem. Eu falo assim para vocês: estou com saudade de vocês, meus alunos. Em inglês, eu vou falar I miss you. Eu sinto falta de vocês. Não é a mesma coisa que saudade. Sentir falta não é a mesma coisa que sentir saudade. Saudade é muito mais do que isso. Então, o português ele tem uma palavrinha única na sua língua, na sua cultura, que modifica a nossa percepção do mundo através da língua, através da linguagem e através da cultura. Um último exemplo, tá? Por exemplo, tá chovendo muito. Né? O que a gente fala aí quando tá chovendo muito, né? Aqui na língua portuguesa, né? Aí eu vou usar uma hipérbole, que é outra figura de linguagem muito importante, né? Que eu vou dizer o seguinte: olha, gente, está chovendo canivete. Né? Então,
eu utilizo uma hipérbole, que é um exagero, mas também uma metáfora. Imagina, tá chovendo um monte de canivete. Mas vocês, que já estão acostumados a escutar essa expressão, né, vocês estão totalmente, né, se sentem totalmente à vontade com isso que eu falei. Agora, em inglês, quando eles querem dizer que está chovendo muito, eles dizem assim: It's raining cats and dogs. O que quer dizer isso? Está chovendo gatos e cachorros. Se eu chegar para vocês aqui na próxima aula, né, na nossa live, por exemplo, e eu disser assim para vocês: gente, me atrasei um pouquinho porque a minha internet está ruim, porque está chovendo gatos e cachorros. Vocês vão achar que o professor está completamente o quê? Doido. O professor André enlouqueceu, né? Por que vocês iam achar que eu teria enlouquecido, né? Porque eu usei uma expressão que não é própria da nossa língua. Então a língua, ela tem a ver, né, com a cultura de uma nação, com a cultura, com as especificidades das linguagens, né, da língua portuguesa, tá? Então isso tudo tem a ver com as suas próprias especificidades. Bom, gente, vou lembrar para vocês o seguinte, tá? Esse é um vídeo que faz parte de um curso, de todo um curso que vai preparar vocês para o quê? Para o Enem e para os demais vestibulares que são importantes, tá? Esse curso ele tem vários recursos, né? Várias técnicas. Nós vamos fazer simulados com vocês, nós vamos corrigir questões com vocês, nós vamos ter aulas gravadas, aulas em live para que sejam tiradas dúvidas, né? E como que funciona esse curso? Esse curso ele tem o custo de R$ 19,90. E não é uma mensalidade, ele é um valor único para vocês. Então, gente, divulguem o curso. Olha aí a importância da linguagem na comunicação. Comuniquem-se, divulguem o curso, deem o joinha, o like, ajudem a fazer esse projeto dar certo. Espero vocês na minha aula live em breve. Grande abraço do professor André.